Professor Guilherme Fonseca na área para mais um Prepara Conhecimentos Específicos, aquele momento da semana em que nós discutimos conhecimentos inerentes à área de língua portuguesa, quem vai fazer prova específica para professor de português. Vem comigo que hoje tá bom demais. Vamos focar hoje em gramática e teoria do texto, teoria dos gêneros textuais. Você vai ver questões aprofundadas aqui comigo, vem, olha aí. Primeira questão, leia os itens abaixo. Já é uma questão que cobra uma gramática de nível alto aqui, hein? Já pediu-lhe desculpas. Erro de colocação pronominal. 2. A candidata em que o país confia. Erro de regência verbal. 3. Dirigiu-se a ela com receio. Erro no uso da crase. 4. Antônia intermedia a negociação. Erro de conjugação verbal. E aí ele coloca, ó, conforme indicações em parênteses, considera-se correto o contido em. Minha gente, cuidado aqui com esse enunciado, ó. Considera-se correto o contido em. Na verdade, o que ele está perguntando é onde realmente há erro. Na verdade, o que ele está colocando aí é onde realmente há erro, porque ele foi identificando erros nas 4 afirmações que ele fez. Beleza? Na primeira afirmação, ele fala de já pediu-lhe desculpas e aponta um erro de colocação pronominal. Olha bem, já pediu-lhe desculpas. Vamos olhar, pessoal. Será que já pediu-lhe desculpas é uma frase em que o lhe está posicionado de maneira errada? Bom, para o lhe estar posicionado de maneira errada, né, ele teria que estar aqui, do lado do já. Então veja, o que a gente tem que consultar? Se isso está dentro dos casos obrigatórios de próclise. Ou seja, dos casos que me obrigam a colocar o pronome antes do verbo. Só para te lembrar, o pronome pode estar antes do verbo, eu vou chamar de próclise. E quando que o pronome vai estar antes do verbo obrigatoriamente? Quando eu tiver uma situação atrativa. Uma situação atrativa. Ok? Sempre que eu tiver uma situação atrativa, já vou colocar quais são, a próclise vai ser obrigatória. Quando que a ênclise, que é o pronome ao final do verbo, vai ser obrigatória? Quando estiver em início de frase, por exemplo. E quando a mesóclise, o pronome no meio do verbo vai ser obrigatória? Quando eu tiver início de frase com verbos no futuro. Por exemplo, dar-me-ão dicas fundamentais para a prova. Basicamente é isso. Os casos obrigatórios de próclise, então, se configuram uma situação atrativa. Quais situações, minha gente, são atrativas de próclise? Vamos lá. Ó, as palavras negativas. Então, sempre que eu tiver não, nunca, isso vai atrair o pronome para perto delas. Os advérbios, as conjunções subordinativas, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, além de frases
optativas, que são frases de desejo. Então, todas essas situações são aí as principais situações obrigatórias de próclise, ou seja, as principais situações em que o pronome deve realmente se posicionar antes do verbo. E observe, olha quem está aqui nessa lista, ó, os advérbios. A palavra já, minha gente, ela é um advérbio. Portanto, de fato, o lhe deveria estar perto dessa situação atrativa que é o já. Portanto, você tem aqui um erro de fato de colocação pronominal. Logo, a 1 está corretíssima quando aponta um erro de colocação pronominal aí. Minha gente, a 2 coloca a candidata em que o país confia. Em que o país confia. E aí, a alternativa aponta erro de regência verbal. Bom, como nós temos um verbo só, a gente logo já pode ir aqui direto no confia. A regência de confia, ela não tem nenhuma pegadinha, tá bom, pessoal? Quem confia, confia em alguém. Nesse caso aqui em que a frase está situada. Eu posso confiar algo a alguém também, mas não é o caso aqui, tá? Aqui o país confia em alguém. Eu posso, por exemplo, dizer, confio as chaves da minha casa a você. É possível? É. Eu estou confiando um objeto, estou confiando algo a você. Mas nesse caso aqui, quem confia, confia em alguém, do tipo, eu confio em você, ok? E aqui, ó, você tem o confia em que. Lembrando que quando eu tenho a regência com o pronome relativo, a preposição que o verbo exige vai vir para antes do pronome relativo. E aqui veio a preposição em, que está certinho, ok? Está certinho você deixar o em aqui. Então você não tem erro de regência verbal. Logo, a 2 eu posso excluir, beleza? 3. Dirigiu-se a ela com receio. E aí ele aponta erro no uso da crase. Vamos ver? Ó, dirigiu-se a ela. Dirigiu-se a ela com receio. Minha gente, eu simplesmente poderia te dizer assim, o a ela é um caso de crase proibida, pronomes pessoais, crase proibida, vambora, realmente, né, essa crase está errada. Mas eu te recomendo, ainda mais você, que é de conhecimentos específicos, a raciocinar sobre a crase, minha gente. A crase no a, ela precisa ser a união de quê? De um a preposição com um a artigo. Se você raciocinar, você vai ver que você não precisa decorar tanto assim. É claro que há casos especiais, é claro que lá há o caso especialíssimo das palavras casa, distância e terra. Claro que há esses casos. Mas a maioria dos casos você consegue resolver raciocinando. Veja, eu preciso da preposição a e do artigo feminino a. Diante da palavra ela, poderia ter artigo? Eu poderia dizer, por exemplo, que a ela foi ao shopping? Claro que eu não poderia dizer. Ninguém diz a ela foi ao shopping. Você diz que ela foi ao shopping. Portanto, esse artigo diante de ela é inadequado. Logo, realmente, há um erro claro de uso da crase aqui. Beleza? 4. Antônia intermedia a negociação. Erro de conjugação verbal. Opa! Vamos lá que essa questão é quente, hein? Esse intermedia eu gosto dele. Antônia
intermedia a questão. Minha gente, aqui o que ele está cobrando é a diferença de conjugação dos verbos terminados em EAR e IAR. Qual é a diferença entre esses verbos? A diferença é que os verbos terminados em EAR, eles formam o ditongo na conjugação. E aqui você vai lembrar do passear. Veja, como que eu conjugo a ideia de passear? Passear, eu passeio. Ele passeia. Tá vendo? Ó, ele forma esse ditongo na primeira pessoa e na terceira pessoa. Então ele forma essa ideia aqui. Já o IAR, portanto, ele vai se formar sem o ditongo na conjugação. E aí eu vou usar como exemplo um verbo que a gente acabou de ver, que é o confiar. O confiar, eu confio, ele confia. Ah, Guilherme, então intermedia tá certo, porque intermediar não forma ditongo na conjugação, porque ele é um verbo terminado em IAR. Só que cuidado aqui, galera. Aqui eu tenho uma questão que é uma exceção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o Mário? Você sabe quem é o Mário? Sabe? O Mário, aquele que dispensa comentários? Ah, papai, vem, ó. Exceção. A exceção aqui é o Mário. Mário. Mário é esse acróstico formado pelos verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. São verbos que, apesar de serem terminados em iar, eles se conjugam igualzinho a passear. Eles se conjugam formando o ditongo na conjugação. Então eu vou dizer que ele não media, ele medeia. E se ele não media, ele medeia, intermediar, como é um verbo derivado de mediar, olha bem, intermediar. Também eu vou dizer que Antônia não intermedia, Antônia intermedeia a questão. Ok? Então, de fato, nós temos aqui na 4 um evidente erro de conjugação verbal. Tá certinho. Então, nós temos aqui, letra B, os itens 1, 3 e 4 apenas estão errados, né? Estão apontados corretamente como erros. A 2 apontava um erro de regência verbal que não existe. Legal? Ah, papai, vem para a próxima, vem. Questãozinha linda. Essa questão aqui, só para você saber, foi da banca IDESG, tá? Essa questão é da banca FGV, uma das bancas mais temidas pelas pessoas e que tem servido de exemplo aí para muitas outras bancas. Olha o que ele pede. Assinale a alternativa em que o gerúndio em destaque foi empregado com função adjetiva. Minha gente, o que é o gerúndio? Gerúndio é essa forma do verbo terminado em NDO. Essa forma terminada em NDO. Andando, comendo, falando, que muita gente aponta, e isso virou uma discussão no português. Hoje já nem é mais, o tema já tá nem mais tão na crista da onda assim,
Mas muitas pessoas seguem achando que usar qualquer gerúndio é errado. E às vezes não utilizam de jeito nenhum, por exemplo, nas suas redações, por achar que qualquer gerúndio é errado, e não é. Se qualquer gerúndio fosse errado, a língua não teria o gerúndio, concorda? O gerúndio serve para várias coisas. Serve para indicar uma ação no momento da fala. Por exemplo, quando a gente utiliza a locução eu estou andando. Para representar que a ação está ocorrendo no momento da fala, esse gerúndio é essencial. E o gerúndio também, além disso, ele forma o que a gente chama de orações reduzidas. O gerúndio forma orações reduzidas, ou seja, orações escritas sem o conectivo. Ok? E aí, minha gente, o que a banca está pedindo? Uma oração reduzida de gerúndio que seja adjetiva, ou seja, que caracterize de fato o substantivo. E aí, pessoal, a gente precisa desenvolver essas orações. A gente precisa pensar sobre essas orações para entender qual oração de fato é adjetiva aqui nesse meio. Vamos começar aqui da E? Olha bem. Dão a deuses longos, mãos que acenam como que ainda chamando. Veja, esse chamando é o primeiro uso ali que eu te falei. É aqui uma ação que ocorre no momento da fala. Mãos que acenam chamando. Ação durativa. Não exatamente no momento da fala, mas que dura um período de tempo. Então essa ação aqui, vou até colocar durativa, que o nome é melhor, né? Ação que dura. Veja, chamando, eu não chamo e pronto. É chamando, a ação está durando, tá vendo? É uma ação durativa, que é um uso muito possível do gerúndio, ok? Inclusive, quando que usar o gerúndio é errado? Quando eu uso o gerúndio para uma ação que é pontual, para uma ação que não é durativa. Por exemplo, a coisa do telemarketing lá. Por que as pessoas abominam o eu vou estar transferindo a ligação? Ué, as pessoas abominam o eu vou estar transferindo porque transferir não é uma ação durativa. Transferir é uma ação pontual que ocorre naquele momento. Então, é muito melhor você dizer eu vou transferir a sua ligação. Eu vou estar transferindo é um processo que não precisa, parece que você está enrolando a pessoa. Agora, se eu digo assim, olha, não me liga hoje à noite não, que hoje à noite eu vou estar jogando bola. Minha gente, aqui tá certo, porque jogar bola é uma ação durativa, olha bem. Eu vou estar jogando bola. Eu não vou, não é que à noite eu vou jogar a bola. Parece que eu não vou nem ter começado a ação ainda. Eu vou estar jogando bola, eu estarei jogando bola, nesse caso, tá certo. Porque a ação de jogar eu estou representando a duração. E é para isso que o gerúndio serve. Aqui, então, é uma ação durativa, mas que não tem nada a ver com a ideia objetiva. Adjetiva, desculpa, tudo bem? Letra D. Com um gesto casual, atirei meu paletó em cima da mesa, cobrindo o rascunho de um conto que começara naquela manhã. Atirei o meu paletó em cima da mesa, cobrindo o rascunho de um conto. Aqui, o gerúndio está servindo para adicionar uma informação. Ou até, se você preferir, adicionando um modo. Como que você atirou? Ou qual é a consequência do atirar o paletó em cima da mesa? Atirei meu paletó em cima da mesa de modo que
cobrir o rascunho. Repare, cobrir o rascunho foi uma consequência de jogar o paletó em cima da mesa. Então aqui nós temos uma ideia consecutiva. Consequência. Também não é uma função adjetiva. Se ele dá uma ideia de consequência, a ideia aqui é, portanto, adverbial. Tudo bem? Olhou em torno de si a manhã perfeita, respirando profundamente e sentindo. Como que ela olhou? Respirando profundamente e sentindo. Ou ainda você poderia dizer, por que ela olhou em torno de si a manhã perfeita? Porque ela respirou profundamente. Embora aqui eu prefira o sentido de modo, né, que é muito melhor. É como que ela olhou. Então aqui se expressa modo, também não é uma ideia de adjetivo. B. Não pode impedir-se de dizer consigo mesmo, embora recriminando-se pela baixa injustiça do pensamento, que a culpa era do colega. Não pôde impedir-se de dizer do em si mesmo, embora recriminando-se pela baixa injustiça do colega. Aqui você vê que o gerúndio está do lado de uma conjunção, ó, que o gerúndio está do lado do embora. Essa é uma oração concessiva. O gerúndio aqui foi só um recurso de expressão para mostrar a duração da ação. Para mostrar que o recriminar foi uma ação aqui durativa. Tudo bem? E a letra A? Januário exultava cada uma de minhas vitórias, como se fora ele próprio que estivesse no banco dos alunos, em vez de achar-se como professor dirigindo seus discípulos. Olha bem, pessoal. Em vez de achar-se como professor, de achar-se como professor, dirigindo seus discípulos. Olha bem, minha gente. Tá vendo que essa ideia de dirigindo eu posso trocar por professor que dirigia seus discípulos? E aí observe que esse que dirigia seus discípulos estaria se referindo claramente à ideia do professor. Mais uma prova. Quando você desenvolve esse dirigindo para que dirigia, observe que esse que pode ser trocado por o qual. Significa que ele é um pronome relativo. E se sempre que eu falar em pronome relativo, eu estou falando em oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. E se eu falei em oração subordinada adjetiva, eu encontrei a resposta da minha questão. Então repare, pessoal. Sempre que a questão perguntar valor semântico de oração, principalmente de oração reduzida, eu tenho que prestar muita atenção nas relações compostas no texto, mas principalmente eu tenho que tentar desenvolver essa oração colocando ali a conjunção, colocando ali o conectivo, porque aí as relações do texto vão ficar muito mais claras para você. Você vai trazer o problema para o problema original, que é a classificação das orações. Então ele pediu ali a classificação de uma oração reduzida, você vai tentar desenvolver. É claro que em alguns casos aqui nem eram orações reduzidas. Então você precisa ter essa sacada, beleza? Então estude bastante essa questão
das orações, da classificação das orações, porque ela é muito importante. E como que eu faço para classificar as orações reduzidas? É só eu desenvolvê-las. Deu para entender, galera? Questão bastante desafiante aí para nós, mas basta você ter em mente as classificações das orações e essa técnica de você tentar desenvolver a oração que você vai chegar à resposta. Lembre-se, pessoal, ele falou aqui em função. Não adianta você ficar procurando só pelo sentido. Eu tenho que botar a mão na massa na sintaxe, tá bom? 32. 32 era da prova aqui. Mas olha só, pessoal, a gente vai começar a falar de texto, mas ainda com uma questão bastante gramatical. Os textos narrativos incluem ações e acontecimentos nos enredos. Assinale a opção que mostra um acontecimento e não uma ação. Veja que ele está tratando aqui do grupo de textos narrativos, ok? Do grupo de textos narrativos. E aí, isso aqui tem que nos lembrar a ideia de tipos textuais. Antes de eu continuar essa questão, você já se inscreveu aqui no canal? Você já deu joinha no vídeo? Minha gente, isso é muito importante para o nosso trabalho. Isso é muito importante para que você receba uma notificação sempre que eu postar o vídeo. Então você curte aí, por favor. Você se inscreva no canal. E você me siga lá no Instagram, @profguifonseca. Eu tô te esperando lá, vem comigo. Então, tipos textuais. Você precisa lembrar dos 3 tipos tradicionais: narrativo, descritivo, dissertativo e aí também os 2 outros tipos que são o injuntivo e o dialogal. Como que esses textos, minha gente, são classificados? Como que os tipos textuais são classificados? A partir da sua forma que se expressa. Então essa classificação aqui é extremamente formal. Essa classificação aqui tem muito a ver com a forma do texto. A grande marca, por exemplo, dos textos narrativos é que os textos narrativos são uma sequência de ações. E, portanto, você vai ver o predomínio de verbos no passado. Ah, Guilherme, claro, porque verbo é sempre ação. E aqui ele te derruba. Porque verbo, minha gente, não é sempre ação. E você, professor de português, não pode estar com isso na cabeça, de que verbo é sempre ação. Nossa, esse passado aqui ficou terrível, né? Vou corrigir aqui, pera. Verbos no passado. E aqui, assinale a opção que mostra um acontecimento e não uma ação. Se você ficar com aquela ideia de que verbo é sempre ação, você vai cair do cavalo. O verbo, ele pode representar várias ideias semânticas. Ele pode representar vários sentidos. Vou colocar aqui a ideia de ação, a ideia de fenômeno da natureza ou ocorrência, a ideia de estado ou mudança de estado. Vou colocar essas 3 principais ideias. Ação, minha gente, tem que ser algo voluntário, tem que ser algo que a pessoa fez, que dá para a pessoa fazer, que dá para a pessoa praticar.
não pode ser simplesmente um acontecimento. Ação tem que ter a ver com vontade, tem que ter a ver com atitude. Repare, o ministro da Justiça vai discursar. Isso é uma ação? É. Segundo os jornais, amanhã vai fazer mau tempo. Quem que pratica essa ação? Quem que colocou aqui uma ideia de prática da ação? Você pode mudar essa ação? Opa! Então vai fazer mau tempo, minha gente, não é uma ação. É algo que simplesmente acontece. É um acontecimento, é uma ocorrência. Não é uma ação. Então, quando eu tenho verbos que representam essa história de vai fazer mau tempo, vai chover, eu não tenho ação. Eu tenho um fenômeno da natureza. Guilherme, então qualquer oração sem sujeito. Não foi isso que eu falei. Porque, por exemplo, o sol nasceu não é uma ação. Se você for olhar o aspecto verbal. O sol nasceu é uma ocorrência. É algo que simplesmente aconteceu. Por exemplo, a criança nasceu também. Ele morreu também é uma ocorrência. Não depende da prática, não depende de alguém fazer, não depende do voluntário, não depende da vontade de alguém. Ok? Então, repare que aqui, segundo os jornais, amanhã vai fazer mau tempo, eu não tenho uma ideia de ação, mas eu tenho uma ideia de ocorrência. O STF vai julgar um monte de gente esse mês. Vai julgar é uma ação. Você pratica a ação, certo? Tem que ter alguém para praticar. Nesse caso, o STF. Os jornalistas informaram, mesma coisa. Você tem aqui, os jornalistas praticando a ação de informar. Você tem aqui os jornalistas, de fato, fazendo uma ação, fazendo com que algo aconteça. Você tem um agente, ok? Aqui, fenômeno da natureza ou ocorrência não tem agente. No caso de amanhã vai fazer mau tempo, é um acontecimento, não é uma ação. Legal? Tranquila essa, né? Vamos para a última? Assinale o segmento abaixo que exemplificaria o que se chama um romance histórico. Vem comigo, galera. Agora, a gente está dentro aqui da ideia de gêneros textuais. E aí, minha gente, o que você precisa lembrar? Que se os tipos são classificados pela sua forma, se os tipos são classificados pela sua estrutura, os gêneros textuais são classificados pela sua aplicabilidade social, por toda a situação de produção em que eles se inserem, pelo uso prático, pela relação com a sociedade. Relação com a sociedade. Então, os gêneros textuais são infinitos porque eu tenho diversos tipos de relações diferentes com a sociedade. Logo, eu tenho diversos gêneros textuais. Ok? Por exemplo, o bilhete que você escreve para o seu marido, para sua esposa de manhã, ele é um gênero textual, porque ele está inserido ali numa situação de produção. Então, bilhete vai ser um gênero, aula vai ser outro gênero, romance vai ser outro gênero. Então, você tem ali um monte, um fecho e um punhado de gêneros textuais. Ok? Claro! Guilherme, dá para eu dizer que isso é um gênero narrativo? Sim. Né? São gêneros que têm... Quando eu digo gênero narrativo, eu estou falando gêneros que têm como tipo de texto predominante o narrativo. Tanto é que na literatura eu vou ter a ideia de gênero narrativo. Só que isso é na literatura, tá, pessoal?
Não vai colocar gênero narrativo. Eu posso dizer gêneros narrativos, ok? Dentro da teoria do texto. Porque aí eu vou ter um agrupamento de gêneros que tem como foco principal a narração. Dentro desses gêneros narrativos, vou te contar aqui alguns dos principais. A crônica cai demais em prova. O conto, a novela e já eu falo do romance. Minha gente, crônica. O que é uma crônica? Crônica, você vai lembrar, primeiro, que faz parte da dimensão jornalística também, tá? Então, quando na escola, por exemplo, nós falamos com os alunos sobre gêneros jornalísticos, a gente inclui a crônica. Porque a crônica, ela é um gênero feito principalmente, primeiramente, para ser colocado no jornal, para ser colocado no periódico. Crônica é um texto jornalístico, por essência. E ela pega uma foto, ela pega um frame do dia, ela pega um detalhe e desenvolve de maneira mais literária, mais próxima do leitor. Por isso eu me encaixo também aqui no foco narrativo. Então a crônica é esse gênero que parte da ideia cotidiana. Ok? O conto é simplesmente uma micronarrativa. O conto, ele é uma história curta. Então, naturalmente, eu vou ter um conflito só. Eu vou ter poucos personagens, eu vou ter poucos lugares, eu vou ter um tempo só determinado. E aí, minha gente, o conto, né? O conto tem várias divisões. Conto fantástico, conto maravilhoso, conto de terror, o conto de fadas. Ixi, né? Conto tem um monte, um fecho, um punhado. A novela, né? Eu tinha um professor que falava assim na faculdade. O conto é assim, a novela é assim, o romance é assim. Logicamente isso é uma brincadeira, tá? Mas a novela, ela é um pouco mais complexa que um conto. Normalmente ela tem mais de um conflito, né? As novelas de cavalaria, por exemplo, são exemplos disso. Mais de um conflito. E elas se desenvolvem em histórias um pouco mais longas, ok? Mas não chegam ainda a ter uma complexidade do romance. Minha gente, isso não tem nada a ver com a telenovela, tá? Cuidado. A telenovela estaria mais para um romance de tão complexa que normalmente é. E nós chegamos ao romance. Romance é romance, traição é traição, amor é amor e com você foi só um lance. Ele é a minha cultura já, aqui é cultura. Romance. Romance, minha gente, é uma narrativa complexa, desenvolvida em prosa, né? Ou seja, em parágrafos, né? Não tem nada a ver com a ideia de amor, tá, pessoal? Romance não tem nada a ver com a ideia de amor. Ele pode ser de amor ou não. Eu tenho, inclusive, como um subgênero do romance, eu tenho romances policiais, eu tenho romances de terror, eu tenho romances históricos. Culturalmente, a gente aponta que Dom Quixote é o primeiro romance moderno, tá? Dom Quixote, que foi ali, teve sua primeira parte produzida em 1605, foi o primeiro romance que a gente pode chamar de romance dentro dessa teoria moderna, deixando de lado um pouco a ideia de epopeia, que era escrita em versos e tudo mais. É claro que antes, o próprio nome romance, tá, pessoal? Ele vem lá do romanço, né? Que era ali a língua, né?
né, que era ali a língua popular, digamos assim, a que se referia aos povos greco-romanos. Então, assim, a ideia de romance ela é muito antiga, mas é no século XVII só que o romance vem à tona. Né? É no século XVII que você tem ali o romance sendo estruturado de fato. Tudo bem? E aí ele pede o romance histórico. Assinale o segmento narrativo abaixo que exemplificaria o que se chama um romance histórico. Minha gente, o que o romance histórico tem que os outros romances não têm? O evento histórico. Ok? Não é que ele tem que ser fiel aos fatos, nem aos fatos históricos, e nem precisa narrar algo que aconteceu. Mas ele precisa se referir a um passado a que o leitor consiga se reportar como algo histórico. Olha só, na letra A você tem: a noite estava singularmente escura, a hora deserta, meu motor roncava. Os faróis empurravam diante deles o dia sem vida e parado. Não tem nada aqui que evoque a ideia histórica, que evoque a ideia de romance histórico. Você tem, na verdade, aqui até um clima de mistério, né? A passeata se arrastava pelo centro da cidade, com pessoas de todas as classes. Na beira das calçadas, muitos militares do exército estavam com os olhos da ditadura sobre elas. E, gente, ditadura, passeata, pessoas de todas as classes, militares do exército. Repare, ele está relacionando aí o evento, né? Você vê aí nesse segmento uma ideia de um evento histórico. Portanto, você tem expressões ligadas à história, logo um segmento claro de romance histórico. Letra C. Casa e jardim estão vivos ainda, eu sei. Mas de que importa se a magia os deixou? Se está perdido o segredo de um mundo em que eu deixei de ser digno? Nada de evento histórico. O acidente ocorreu no cruzamento de ruas importantes, na região dos jardins, mas a polícia demorou 2 horas para chegar. Durante esse tempo, os proprietários dos carros que se tinham chocado discutiam sem parar. O tom aqui é de notícia, né, pessoal? É claramente uma notícia que ele está dando e observe. Ah, é um acontecimento, Guilherme, não seria também um evento histórico? Não, porque aqui você não tem nada, né, nenhuma dica de que isso é um evento que realmente provoque transformações na sociedade. Isso é um evento corriqueiro, não é a ideia de um romance histórico, não é um evento histórico. Do mesmo jeito, aqui na letra E, o sequestro da vereadora ocorreu no início da noite. A polícia desconfiou de problemas com o tráfico de drogas, mas durante a semana o caso foi ficando mais claro, envolvendo problemas de influência política. De novo, tom bastante de notícia aqui, né? E não de romance histórico, e não de evento histórico. Tudo bem? Então, repare, para eu ter um romance histórico, eu tenho que ter evento histórico. E eu tenho que observar a forma como isso se compõe no texto. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Semana que vem tem mais, não se esqueça. Cada dia mais de estudo é mais um passo em direção à realização do seu sonho. Vejo você na posse, sempre, sempre vislumbrando esse futuro lindo que você vai ter. Até mais, pessoal! Valeu!